queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. Hoje, 23 de janeiro de 2022, domingo, né? Provérbios 23, e a palavra do Senhor nos reserva o seguinte ensinamento. Quando você for convidado para um jantar com governantes, quer dizer, quando você for convidado para um jantar com alguém importante, observe com atenção quem está diante de você. Isso quer dizer, não fique deslumbrado. Ao contrário, observe. Fala que não exagere na comida, controle seu apetite. Né? Você sabe que os jantares, né, de pessoas importantes, né, da nata, da alta sociedade, como dizem, né, é interessante porque as pessoas falam assim, nossa, mas tudo é assim um pouquinho, tudo é assim um prato com muito bonito, muito decorado, mas assim pequenininho que não dá para matar a fome. Aprenda, né? Se você for num jantar importante, primeiro faça um lanche antes de sair de casa, ó, uma dica. Faça um lanche para não chegar lá esfomeado, querendo atacar a bandeja e comer tudo, né? Isto é feio. Então aqui fala aqui, ó, não exagere na comida e controle o apetite. Em outras palavras, né? Tenha bom senso, tenha finesse e faça um lanchinho antes de sair de casa que você vai se dar bem. Tome cuidado porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Tem pessoas que acabam tendo segundas intenções em te oferecer algo que enche os seus olhos, né? É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Então, não fique deslumbrado, seja esperto. Como está falando aqui, observe, né? Aqui fala ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Ah, não acredito, Jane! Como assim? Pois é, fala aqui, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro, porque se ser rico fosse a coisa mais importante do mundo, as pessoas com muitas posses, elas teriam muita felicidade, muita paz, não teriam problemas, não teriam enfermidades, né? Não esquentariam a cabeça tanto quanto esquentam, né? Não infartariam diante de muitas coisas que eles têm que resolver, que a pressão é tamanha que muitos perdem a vida. Então aqui está falando, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Em outras palavras, viva a sua vida, trabalhe com honestidade, com excelência, né? Mas não faça daquilo uma escravidão para você. Hoje nós vemos pessoas que muitas vezes saem muito cedo de casa e voltam muito tarde. Por quê? Porque a vida é simplesmente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então a Bíblia está te orientando a não fazer isso, porque ser rico não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é você ter Jesus Cristo no seu coração, ter salvação, para que se você tiver um piripaque hoje, você esteja tranquilo que o seu descanso eterno está garantido com Cristo, né? Aqui fala, para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem num instante, como uma águia que voa para longe. Você pode olhar ao longo da história vários casos, né, de pessoas que eram milionárias e que da noite para o dia perderam tudo. Eu sempre cito o texto da empresa dos Matarazos, né, que eram quem? Alguém importante. Eram milionários, né, tinham fábricas, né, tem o seu nome escrito na história. E hoje não existe mais, acabou, ficou para trás. Então aqui ele está falando, ó, elas desaparecem, a riqueza num instante, como uma águia que voa para longe. Então para de achar que a riqueza é a coisa mais importante do mundo. Fala, não aceite presentes do homem de maus olhos. Não deseje comer a comida deliciosa do que ele come. Tá falando pessoas que são más. Não aceite presentes e nem deseje comer a comida deles. Porque quando ele convida alguém e oferece do bom e do melhor, em sua mente ele já está maquinando ali, já está pensando, como eu posso tirar vantagem dessa pessoa?
né? Aquele que é mau e que é perverso, ele sempre está com uma segunda intenção. Então a palavra do Senhor está falando, ó, não aceite presentes. Tem pessoas que vêm te oferecendo presentes para te comprar, né? E ele fala assim, porque esse tipo de gente só está tentando ver como eu posso tirar vantagem dessa pessoa. Como eu posso usar o talento dela para me beneficiar? Como eu posso usar a inteligência dela para me beneficiar? Como que eu posso usar isso de bom que ela tem em meu próprio benefício? Seja esperto, a palavra de Deus está te ensinando. Fala aqui, ó, você acabará vomitando a comida deliciosa que comeu e será obrigado a pagar o favor. Porque aquele que é mau, ele não tem boa intenção e ele não vai deixar de graça. Hoje ele te dá de graça, amanhã ele te cobra. Já passou uma situação assim? Aonde a pessoa fala, não, amigo! Novamente vem aquela expressão que eu te falei. Hoje em dia todo mundo é amigo, né? E na verdade existe uma grande diferença entre amigo, colega e conhecido, né? E as pessoas botaram tudo ali numa mesma panela e resolveram rotular como amigo. Não é assim. Seja prudente em observar e separar amigo de colega, de conhecido. É diferente, tá? Então fala aqui, ó, que aquele que vem, né, que quando você aceita o presente e come da comida que essa pessoa mal te oferece, né, você vai acabar vomitando a comida deliciosa que comeu e será obrigada a pagar o favor, né? Sabe aquela pessoa que te presenteou e que amanhã as coisas não deram certo, ela vai e te pede o presente de volta. Eu quero de volta aquilo que eu te dei, né? É sério, a palavra de Deus tem respaldo para todas as coisas da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Fala, não desperdice sua sabedoria dando conselhos a uma pessoa tola. Ela não dará a menor importância ao que você diz. É aquilo que eu te falei. Sabe aquela pessoa que você está ali falando e você vê literalmente que a pessoa não está te escutando. Ela está falando aham. A pessoa nem está te ouvindo, não está nem querendo saber dos seus conselhos. Então aqui está falando, ó, não desperdice sua sabedoria. Para de querer aconselhar quem não quer seu conselho. Para de querer falar para a pessoa que você sabe que ela não quer ouvir. Para de querer falar para ela, ó, deixa eu te falar sobre isso tá errado. Para, por quê? Porque você vai, não desperdice o seu tempo, a Bíblia está falando. Não desperdiça. Não mude os antigos marcos de propriedades, nem invada as terras dos órfãos. Tem pessoas, né, que tiram daqueles que não têm. Então fala aqui, porque o vingador deles é forte. E quem é o vingador deles? Deus, né? Ele dará a você um castigo bem severo. Não ficará impune a pessoa que faz esse tipo de coisa. Preste atenção na disciplina que receber e faça um propósito de corrigir o que for necessário. Ele está nos ensinando aqui, Salomão, se você é disciplinado, preste atenção na disciplina que você recebeu, né? E faça um propósito de corrigir o que for necessário. Muitas vezes você está sendo exortado pelo pai, exortado pela mãe, exortado pelo pastor, né? Exortado muitas vezes pelo patrão, exortado por um amigo, e você simplesmente não quer saber dessa disciplina. A palavra de Deus fala assim, ó, né? Tá falando, preste atenção na disciplina que você está recebendo e faça um propósito de se corrigir. Não simplesmente escute e entra por aqui, sai por aqui, não. Faça um propósito de você se corrigir. Ele fala que não deixe de corrigir a criança, novamente falando sobre a importância de nós disciplinarmos a criança. Ao contrário do que o mundo prega, que a criança não tem que ter disciplina, a palavra de Deus está te ensinando ao contrário aqui, ó. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com vara não prejudica a criança. Eu lembro quando eu era pequena e olha, eu apanhei com vara da minha mãe. A minha mãe sempre tinha o cuidado de bater
na gente com uma vara. Por quê? Ou com chinelo. Por quê? Porque ela falou, jamais você pode bater numa criança com um pau, sei lá, um pau de vassoura. Você vai machucar, você vai quebrar aquela criança. Você não pode tacar um objeto que pode causar ali um espancamento naquela criança. Uma vara não quebra, uma vara é fininha, ela arde, mas ela traz correção. O chinelo também arde, traz correção. Então a palavra está ensinando aqui, ó, não deixe de corrigir a criança, o castigo com vara não prejudica a criança. Você não vai quebrar o osso de uma criança por pegar uma vara fina ali, ó, e dar uma batida na coxinha dele, na perninha dele. Ele vai sim sentir a dor, o ardor, mas aquilo não vai machucá-lo, né? Não vai quebrá-lo. Castigue-a com vara e você a livrará da sepultura. Pai e mãe que não corrige filho, pai e mãe que tem dó de disciplinar a criança, muitas vezes tem o filho que morre cedo, o filho que cedo vai para a sepultura. E a palavra de Deus nos ensina que o natural é que filhos enterrem pais e não pais enterrem filhos. Então nós vemos hoje em dia essa inversão na história por causa da desobediência ou por causa de pai e mãe que se negou a disciplinar o seu filho no momento exato. Né? Sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, querido. Meu filho, ficarei muito feliz se você se tornar uma pessoa sábia. Meu coração ficará alegre ouvindo seus lábios falarem com sabedoria. A palavra de Deus está falando que Deus tem prazer quando nós buscamos ter sabedoria, que Ele se alegra com os nossos lábios quando nós proferimos coisas sábias. Fala que não inveja o sucesso dos pecadores. Tem pessoas que olham para aquele que é pecador, inveja o sucesso dos pecadores. Nós vivemos dias perigosos, queridos, aonde aquele que é do mundo e é famoso é tido como herói, muitas vezes pelos filhos de Deus. Para com isso. Para de querer ficar olhando, observando a vida do pecador e achar que a vida dele é boa. E você ficar hipnotizado pelo sucesso. Porque muitas vezes aquela fama, aquele poder é à custa de prostituição, de fornicação, de bebedeiras, de vícios em drogas, né? De um monte de coisa que não agrada a Deus, de uma vida de pecado. Não é uma vida de glamour, é uma vida de pecado. E os filhos de Deus esqueceram-se que nós fomos separados por Deus. Nós não temos que estar de acordo com o mundo, nós não podemos viver de acordo com o mundo. O mundo anda por um lado, mas o cristão tem que andar para outro. Os valores do mundo não são os valores do cristão, querido. Então aqui fala, ó, não inveje o sucesso dos pecadores, tema ao Senhor com toda a confiança, que o seu temor esteja em Deus e confie nele que ele supre toda a sua necessidade, porque ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz, e você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Se tem uma coisa que Deus não faz conosco é nos decepcionar. Pai decepciona, mãe decepciona, irmão decepciona, amigo decepciona, pastor decepciona, patrão decepciona, né? Parentes decepcionam, mas Deus nunca nos decepciona, querido. Então vale a pena você confiar nele. Meu filho, ouça os meus conselhos e tenha juízo, ande sempre no caminho do Senhor. Não se meta com pessoas que se encharcam de vinho, nem com as que se empanturram de carne. Porque tanto os beberrões como os comilões caem no sono, não trabalham e acabam na pobreza vivendo como mendigo. Sabe o que isso me faz pensar? A respeito dos filmes que nós assistimos. Hoje em dia nós assistimos uma gama de filmes, que nem hoje em dia é bonito o ladrão. O ladrão é o mocinho. Você pode ver uma série de filmes que tem aí onde o mocinho é o ladrão. Você vê uma série de filmes onde a vida do jovem é maravilhosa, ele ficar na balada, na bebedeira, né? Simplesmente na vida que parece fácil, só que aquilo tudo é uma ilusão, é uma fábrica de mentiras, o entretenimento.
né? E muitas vezes o cristão não tem se atentado para isso. Aqui, ó, diz que essas pessoas, né? Ele fala, não se meta com essas pessoas que ficam, se encharcam de vinhos, quer dizer, ficam bebendo o tempo todo, comendo o tempo todo. Por quê? Porque tanto os beberrões como os comilões caem no sono, eles não trabalham e acabam na pobreza vivendo como mendigo. Por quê? Porque o sustento do ser humano vem pelo suor do seu trabalho. Portanto, se você viver na esbórnia, na farra, simplesmente vai trazer pobreza e miséria para você, né? Aqui diz, ouça os conselhos de seu pai que o gerou e aproveite a sabedoria de sua mãe quando ela envelhecer. Nunca deixe de ouvir os conselhos da sua mãe e do seu pai, né? Hoje em dia nós vemos o desprezo que tem sido feito para com as pessoas de mais idade, filhos que não honram pai e mãe, os avós que sempre foram pessoas que nos aconselharam, hoje em dia muitas vezes sendo desprezados. A palavra do Senhor fala que é importante, ó, né? Fala, ouça os conselhos do seu pai que o gerou e aproveite a sabedoria de sua mãe quando ela envelhecer. Porque uma mãe de mais idade é uma pessoa experiente, já viveu uma série de coisas nessa vida e tem conselhos sábios para te orientar. Então, aprenda a ouvir os conselhos da sua mãe. Fala aqui, fique longe das prostitutas. Salomão novamente falando a respeito de você ir atrás de mulheres da vida, né? Mulheres que vivem uma vida de prostituição. Elas são uma armadilha profunda em seu caminho. E a mulher adúltera, aquela que é compromissada, mas ela sai para estar atrás de homens, né? Ela está cometendo adultério. Então a mulher adúltera, um poço estreito. Elas são como os assaltantes que atacam as vítimas à traição, né? Porque hoje em dia você estaciona seu carro, você já fica observando, né? Por quê? Porque hoje em dia do nada surge ali o assaltante e ele vem, ó, do nada e te rouba. Então ele fala que da mesma forma a mulher adúltera, né? Ela é como se fosse aquele assaltante que do nada ela surge, né, na sua frente e fala que ela leva muitos homens a serem infiéis. Porque aquela pessoa que está a fim de praticar o adultério, ela vem com sutileza e ela vem também com encantamento, né? E aí ela acaba levando você a perder os seus valores e muitas vezes estar cometendo ali um adultério e sendo também conivente com a infidelidade. Então cuidado com isso. A palavra de Deus está nos exortando. Quem tem o coração carregado de dor, de quem são as tristezas? Quem vive brigando e se queixando? De quem são os ferimentos necessários? Quem está sempre com os olhos inchados? É o homem que passa horas e horas bebendo vinho. Está falando que isso acontece com quem se entrega à bebida. São os que andam misturando vários tipos de bebida, né? Aquela pessoa que a vida dela é ficar simplesmente ali, ó, bebendo, bebendo e bebendo. Não se deixe enganar pelo vinho quando está vermelho, pelo seu brilho quando cintila no copo e escorre suavemente. Ele está dando uma orientação falando, ó, fica esperto, né? Não entre nessa vida de você ficar se encantando com a bebida. Por quê? Ele fala assim, quando você acabar de beber, sentirá dores como uma mordida de cobra ou de uma picada de víbora. Você começará a ver coisas estranhas e sua mente imaginará coisas sem sentido. Isso quer dizer, você vai perder a noção daquilo que é real e você vai começar a entrar no mundo de fantasia, né? Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, no meio de uma terrível tempestade, tropeçando e caindo sem ter no que se apoiar. E mais tarde, você dirá, alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. Por quê? Porque o pós, né, o
no outro dia, a consequência do porre é justamente essa: dor no corpo, né? Estômago ruim, cabeça doendo, né? Que você vai pensar, meu Deus do céu, parece que passou um caminhão em cima de mim. Então fala, alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. E ainda tonto pensará, quando será que eu vou conseguir me levantar? Quero beber mais um pouco. Por quê? Porque aquilo já se tornou um ciclo vicioso, né? Onde você não tem mais controle sobre a sua vida, porque você já foi fisgado, né, por esse espírito de vício e hoje você já perdeu o controle da sua vida. É muito triste quem tem este tipo de problema dentro da sua casa, porque a bebida, ela causa realmente uma devastação e destruição na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Aí você pode falar para mim, Jane, é pecado beber. A Bíblia nos orienta sobre a embriaguez, porque a embriaguez é algo que traz domínio sobre a vida do ser humano e ele perde o controle sobre si, né? A Bíblia não fala que é proibido. O que você tem que ter é bom senso de saber se você pode ou não beber, porque existem pessoas que são dependentes químicos e eles, se colocarem uma taça de vinho nos lábios, se beberem uma cerveja, se beberem ali alguma bebida forte, eles sabem que o seu organismo já se tornará dependente daquilo, né? A Bíblia, ela nos ensina com sabedoria a nós termos bom senso sobre as coisas, mas de preferência, né, não seja dado a bebidas fortes, porque nós não devemos também ficar tentando, né? Não devemos ficar nos tentando a certas coisas. Então, que você possa ter compreensão disso que a palavra está dizendo, né? E ter sabedoria nas suas ações. E seja sempre bênção para aquele que está ao seu redor, né? Seja um farol no meio da escuridão que é este mundo, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe. Fique na paz.